O podcast que você ouve agora é uma produção da Câmara de Vereadores de Joinville. Isso é Tão CVJ Podcast, sua fonte semanal de informação sobre o que acontece no legislativo da cidade. Sejam bem-vindos ao Isso é Tão CVJ, o podcast da Câmara de Vereadores de Joinville. Eu sou Carlos Henrique Braga. A partir de agora, eu e a equipe do Jornalismo CVJ vamos contar para você o que rolou na Câmara entre 16 e 20 de maio de 2022. A longa espera de quem precisa fazer uma cirurgia em hospitais públicos é um dos assuntos de hoje. A possibilidade de presos trabalharem em obras e a nova reforma administrativa da Prefeitura também estão no nosso radar. Estão aqui comigo os jornalistas Sidney Azevedo e Marina Bósio e a estagiária do jornalismo CVJ, Nathalie Freitas. Vamos nessa, isso é Tão CVJ. Marina Bósio, sua última cobertura essa semana foi a possibilidade dos presos trabalharem em obras da Prefeitura. Conta aí pra gente como foi sua cobertura. Então, a Comissão de Proteção Civil se reuniu no dia 18 e justamente eles debateram essa possibilidade, né, dos presos da penitenciária de Joinville trabalharem em obras ou serviços aí da Prefeitura. E aí isso seria feito por meio de um convênio entre a Prefeitura e a penitenciária de Joinville. Durante a reunião, os convidados que estavam presentes aí na reunião conversaram com os vereadores e ao longo da reunião perceberam alguns impasses aí que estavam atrapalhando que houvesse esse convênio, né? Então, um dos problemas, esse convênio, só para explicar, já houve um convênio entre a Prefeitura e a penitenciária de Joinville, os presos já trabalharam fazendo algumas coisas para a Prefeitura, por exemplo, já produziram fraldas geriátricas para o Hospital São José, mas isso era feito ali dentro da penitenciária, né? E agora está se aventando aí uma possibilidade dos presos trabalharem em serviços e obras fora da penitenciária. E como seria isso? Aí, assim, só para, né, dar uma explicada. Teria, assim, pintura de meio fio, alguns serviços de pintura de sinalização de placas de trânsito, pequenas manutenções aí nas subprefeituras, algumas coisas assim, né? E aí, para isso, o preso, ele sairia da unidade prisional. E alguns dos impasses, o primeiro impasse que foi aí colocado pelos presentes na reunião é a burocracia, né? Porque o que acontece? Já existe, né, uma lei federal, que é a Lei de Execução Penal, é uma lei já antiga, e essa lei já há muito tempo já prevê que o condenado ele pode sim trabalhar tanto fora quanto dentro do presídio, mas os presos que podem ter o direito aí de trabalhar fora da unidade prisional, eles são os presos que estão aí em um regime semiaberto, né? Eles estão mais próximos aí de cumprirem sua pena e são presos que, em geral, têm um bom comportamento e tal. Eles têm um laudo técnico de psicólogo, assistente social, provando ali que eles têm condições, sim, de, enfim, trabalhar, sair do presídio. Muitas vezes, muitos deles, inclusive, estudam e etc, né? E aí, o que acontece? Essa lei de execução penal prevê que o preso, ele trabalha, ele recebe um salário, né, logicamente, e uma parte desse salário, essa lei federal prevê que pode ser usada para o ressarcimento ao Estado das despesas, né, que o preso tem ali enquanto ele fica internado, fica ali na unidade prisional, né? E uma lei estadual determinou melhor como é que isso acontece aqui em Santa Catarina. Então, o preso que trabalha, 25% do salário dele vai para um fundo que chama Fundo Rotativo Regional, e esse fundo é para fazer ali a manutenção das unidades prisionais, ajudar a fazer a manutenção das unidades prisionais. E o que acontece? Tem uma pequena burocracia, porque quando já houve um convênio da prefeitura com a penitenciária de Joinville,
tem uma burocracia de que a prefeitura exigia que a penitenciária prestasse contas do que estava sendo feito com essa parte do salário do preso que ia para esse fundo. Só que como é um fundo aí estadual, ficava bem complicado, porque vai tudo, digamos, todas as unidades prisionais mandam dinheiro para esse fundo e é usado para manter as unidades prisionais. E fica difícil dizer exatamente quanto que foi gasto no quê. É uma burocracia que tinha ocorrido aí em convênios anteriores. E aí os convidados lá da reunião tentaram achar uma solução, né, para esse problema burocrático. Aí o atual diretor da penitenciária de Joinville, o Cristiano Castoldi, falou que já existe, atualmente tem um convênio do governo do estado com unidades prisionais aqui de Santa Catarina, que tem funcionado muito bem. Então, tem resolvido essa questão aí de legislação, essa questão burocrática. E ele sugeriu que seja usado esse modelo, né, do governo estadual. E o secretário municipal de Administração e Planejamento, ele estava na reunião também, o Ricardo Mafra, e ele falou que a pasta já está trabalhando numa forma de fazer esse convênio entre a prefeitura e a penitenciária de Joinville, de uma forma que fique tudo redondinho, tudo bem de acordo com a legislação e que não tenha problemas aí, né? Então, ele inclusive falou que é de interesse sim da prefeitura que os presos trabalhem nesses serviços, nessas obras e manutenções e etc. Então, a prefeitura tem esse interesse. A reunião já serviu para avançar nesse ponto, assim, né? Os convidados já conseguiram achar ali uma maneira de resolver esse impasse. Um outro impasse citado na reunião, que daí foi citado pelo diretor executivo da CEINFRA, o Marcelo Soares dos Santos. Ele falou que os servidores ou prestadores de serviço ali da prefeitura muitas vezes não se sentiam seguros ao trabalhar com presos, né? Mas na reunião estava presente o juiz da Vara de Execução Penal, João Marcos Bucchi, e a promotora de justiça, Bárbara Elise Eise, e eles, enfim, explicaram algumas questões aí da legislação e tranquilizaram, né? Porque a promotora de justiça, a Bárbara Reise, ela explicou, né, que são justamente esses que já estão em regime semiaberto. Então, assim, são presos que já estão próximos mesmo de terminar de cumprir sua pena. Eles já estão num processo bem avançado aí de ressocialização. Para ter o direito de trabalhar fora, eles precisam de um laudo de psicólogo, assistente social, etc. Então, e assim, são, né, presos que têm um crime, um potencial... Não cometeram crimes assim tão graves e já estão aí quase saindo da penitenciária. Eu acho que isso é uma forma também de deixar tranquilos também a população, né? Porque sempre que se toca nesse assunto, como os servidores da prefeitura têm esse temor, a população também tem o temor de conviver com presidiários, né? Mas como você está falando, já estão próximos de sair, tem laudos de baixa periculosidade, digamos assim, né? Exatamente. A promotora, inclusive, falou que é natural esse temor e tal das pessoas, mas que, assim, presos que estão ainda em regime fechado, eles até podem trabalhar fora do presídio, só mediante escolta policial. E ela falou que é muito improvável que isso aconteça em Joinville, porque Joinville não tem efetivo para fazer escolta de policial e etc., então, com certeza, serão presos aí que já estão em regime aberto, né? E o juiz Marcos Bucchi também tranquilizou aí os participantes da reunião e os vereadores. Ele afirmou que quando no passado já ocorreu esse tipo de convênio com a prefeitura, não houve muitos problemas. Aí houve alguma ocorrência ou outra, mas assim, dava para contar nos dedos de uma mão, assim. Então, é bem tranquilo mesmo. O presidente da Comissão de Proteção Civil, o pastor Ascendino Batista, né, do PSD, ele marcou uma nova reunião para o dia 14 de junho, porque ele quer acompanhar, né? Os vereadores aí estão querendo acompanhar e saber quando é que vai sair do papel essa questão, né? Muito interessante, né? Porque é um processo aí para ressocialização desses presos que já estão em regime semiaberto, já estão aí quase se reintegrando aí à sociedade, enfim, acho que... Aparentemente todo mundo ganha, né?
Porque eles, na verdade, vão trabalhar em prol da comunidade mesmo, né? São serviços na prefeitura que precisam ser feitos, né, aí por Joinville, e vai ser uma mão de obra aí que está sendo necessária, né? Da Marina, eu vou para a Nathalie agora, porque ela tem informações adicionais desse assunto, né, Nathalie? É isso mesmo, eu vou trazer algumas informações a nível nacional e estadual. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, em 2019, os estados com maior percentual de presos exercendo atividade laboral foi Mato Grosso do Sul, com 37,34% da população carcerária trabalhando, Maranhão, com 35,46%, e Santa Catarina, com 33,65%. E uma curiosidade, para quem não sabe, é que durante a pandemia os presos colaboraram com a produção de equipamentos de proteção individuais de combate à Covid-19. Os equipamentos produzidos foram doados e usados no próprio sistema penitenciário. Só para a gente ter uma noção, em junho de 2020, a produção semanal chegou a quase 1,6 milhões de máscaras. Inclusive, nessa mesma época, Santa Catarina foi o estado com o maior número de produção semanal, com 650 mil máscaras confeccionadas pelos presos. Tudo bem, Nathalie. Agora o assunto é a longa espera de quem precisa fazer uma cirurgia pelo SUS em Joinville. A Comissão de Saúde fez uma audiência pública sobre isso. Várias pessoas reclamaram da demora, que pode chegar a anos. O vereador Pastor Ascendino Batista, do PSD, que sugeriu o debate, disse que há pessoas e famílias desesperadas. Joinville tem cerca de 7 mil pessoas esperando para fazer uma cirurgia, segundo o gerente regional de saúde em Joinville, Tiago Patrício Furtado. É do governo do estado a tarefa de coordenar a disponibilidade de leitos para a cirurgia. Segundo Furtado, as filas estão diminuindo lentamente, graças a um trabalho de contratação de vagas em hospitais da região. A demora aumentou na pandemia porque as cirurgias eletivas ficaram paralisadas. Agora é preciso dar vazão a elas. O coordenador da Secretaria de Saúde de Joinville também falou na audiência. Andrei Kolasek disse que os municípios são apenas prestadores de serviços do estado. Só neste ano foram feitas 1.744 cirurgias em Joinville, quase o dobro do ano passado. O município planeja gastar 41 milhões de reais com a compra de procedimentos de hospitais privados. Kolasek disse também que as pessoas ainda não sentiram a diminuição das filas porque é uma demanda reprimida de muitos anos. A Comissão de Saúde vai solicitar uma reunião com o governador Carlos Moisés para pedir que o estado aumente o repasse de dinheiro para o Hospital Municipal São José, recebe muitos pacientes de outras cidades e que os servidores do hospital deviam ser pagos pelo estado. A gente que é aqui da Câmara de Joinville já viu esse debate várias vezes, né, Sidney? Inúmeras. Acho que quase toda semana esse tema de uma eventual estadualização da Folha do São José é repercutido em plenário, nas comissões, é bastante frequente. O que é novo é a reforma administrativa, ou não? Nem tão nova assim. Bom, até eu fiz um breve histórico aqui, na verdade não é um assunto novo, até porque se a gente for olhar nos últimos anos, ali principalmente durante ainda a gestão do ex-prefeito do Deller, nós tivemos pelo menos 3 reformas administrativas, né? Uma em 2014, outra em 2017 e uma terceira em 2018. A principal dessas até foi em 2017, né? Quando foram extintas várias fundações, algumas pessoas talvez ainda vão se lembrar Bom, aqui presumo que a maioria do nosso público talvez lembre disso, né? Fundação do Meio Ambiente, que era a Fundema, né? Fundação 25 de Julho, entre outras, né? Mas enfim, só para trazer esse pequeno resgate. Mas então, Carlos, lá venho eu trazendo assunto difícil de novo para o público do podcast, né? Ainda bem que a gente tem você para traduzir esses assuntos difíceis, né? E a gente tem tempo também, fica tranquilo. Espero eu conseguir traduzir de forma adequada para o público, né? Mas vamos lá. Dessa vez a gente está tratando aqui de mais uma reforma administrativa do governo municipal. Essa é a primeira do governo Adriano, né? Geralmente a gente sempre vê os governos municipais, eles acabam fazendo alterações na estrutura governamental para atender à forma de pensamento do gestor da vez. E nesse momento a gente tem algumas mudanças que nós vamos detalhar aqui. A Câmara de Vereadores recebeu esta semana o projeto de lei 114 de 2022 e é com base nele, né, que vêm as mudanças que estão sendo propostas pelo prefeito Adriano Bornstein Silva, do Novo.
A gente pode começar pelas mudanças mais simples, né? Elas envolvem, acho que uma das principais é a extinção, né? Principalmente para as pessoas que às vezes utilizam mais frequentemente esse serviço, é a extinção das subprefeituras, né? Elas vão ser incorporadas pela Secretaria de Infraestrutura, CEINFRA. As subprefeituras, né, até esse momento, elas têm status de secretaria, mas se a reforma passar conforme o texto que a prefeitura está propondo, elas vão se tornar gerências dentro da CEINFRA e, com isso, também significa que a CEINFRA acaba tendo uma ampliação na sua estrutura administrativa, né? E isso também implica um aumento significativo no número de cargos comissionados dentro dessa secretaria, né? Ela vai passar de 47, conforme a lei atual, para 84. Parte, né, esse aumento tem sim a ver com as subprefeituras, mas não se explica apenas por elas, né, porque essas subprefeituras no total resultavam em 18 vagas. Só que, assim, ainda tem um aumento e a justificativa, né, do prefeito para esse aumento, né, ele se dá pela seguinte razão. Segundo ele, abre aspas, a estrutura em si tornou-se insuficiente para fazer frente à crescente demanda de obras que estão aportando no município, em especial o Plano 1000 do governo estadual, com a transferência de recursos da ordem de 600 milhões de reais. Só fazendo um parênteses aqui, para as pessoas que não lembrarem, esse Plano 1000 era aquele segundo o qual o governo estadual ia destinar R$ 1.000 por pessoa. Então, Joinville estaria nessa casa de 600 milhões, né? Voltando para o texto da justificativa. Sem contar com demais projetos em andamento ou em execução. E aí ele explica o porquê desses aumentos, né? Para atender às novas demandas, está prevista a criação de mais 2 diretorias executivas, 11 gerências e 2 coordenações 1, ou coordenações de nível 1, né? Aqui fecha aspas, e ele então justifica esse aumento, em tese, pela necessidade de conseguir ter gestores para lidar com todas as obras que estão em vista, né? Ainda sobre cargos, né, 5 secretarias perderam cargos, a maioria desses casos de perda foi de 1 ou 2 postos, as demais também, né, ganharam, na sua maioria, 1 ou 2 cargos, só que tem um segundo aumento também bastante expressivo, além do da CEINFRA, que é o da Secretaria de Educação, que parte de 38 para 57 vagas. Esse aumento, ele também, conforme o prefeito, né, isso indica uma tendência da atual gestão, também está relacionado com a previsão de aumento, né, de despesas no campo da educação. Então, ele justifica assim, abre aspas, esta secretaria conta atualmente com 74 CIs, 89 escolas, 5 unidades de educação profissional, totalizando 168 unidades escolares. E este aumento não é bastante para o atendimento da demanda, tendo em vista que para o ano letivo de 2022 ocorreram 1.008 novas matrículas na educação infantil e 2.400 novas matrículas no ensino fundamental. E este aumento é maior que somados os últimos 13 anos. Por esse motivo, novas unidades escolares estão sendo implantadas ou ampliadas. 23 projetos de novas quadras, mais 37 reformas e ampliações de unidades, além de 10 novas escolas e 31 novos CIs. Fecha aspas. E nesse ponto, segundo ainda a justificativa do prefeito, isso tudo seria necessário para gerir a equipe de quase 5.400 servidores. Então, né, eles estão criando mais postos também na Secretaria de Educação. Todo esse aumento significa que a prefeitura está ampliando de 459 o número de cargos comissionados, que são de livre nomeação e exoneração, né, conforme principalmente, né, o prefeito, né, assim, pode nomear. Também não significa que todos esses cargos precisam ser ocupados, mas eles passam de 459 para 498. E todas essas alterações propostas na reforma administrativa, né, eles inclusive mandaram, né, um impacto financeiro estimado, né, impacto orçamentário, de 4,6 milhões de reais. Isso para este ano, se a reforma já começar a valer em maio. A gente está ainda num primeiro momento da tramitação, né? A gente teve a autoindicação, né, do vereador Alisson na Comissão de Legislação para analisar esse projeto, mas esse projeto ainda está em tramitação, né? Ele vai precisar passar por outras comissões, né? Principalmente a de Finanças.
antes de poder chegar no plenário. Então, ainda há algum tempo, mas a estimativa inicial era essa, e anualmente a previsão é que todas essas mudanças resultem em um impacto de 6,6 milhões anuais. Mas, além dessas mudanças sobre cargos, acho que é importante também explicar algumas mudanças dentro das secretarias, né, do que vai acontecer. Então vamos lá. Além da extinção das subprefeituras, acho que também vale notar que a Controladoria Geral do município vai ganhar status de secretaria. Atualmente ele é um órgão dentro da estrutura da Secretaria de Governo, então ele vai passar a ter uma autonomia relativamente maior. Ainda vai estar embaixo do prefeito, mas até conforme a justificativa também do prefeito, né, escreve assim, né? Abre aspas. Sugere-se, assim, para o fortalecimento das unidades de controle interno que essas tenham vinculação direta e exclusiva ao chefe do Poder Executivo, único a quem estará subordinada preferencialmente com o status de secretaria municipal. Não se trata de enquadrar o controle interno, e aqui com controle interno, né, está se falando da Controladoria Geral, dentro do gabinete do prefeito, tendo em vista que o ideal é que a relação entre controlador e prefeito seja direta, o que reforça a categorização da controladoria como instrumento de gestão. Fecha aspas. Enfim, né, além dessa mudança da controladoria, também a gente pode citar aqui a gestão documental, né, que diz respeito à gestão de todos os documentos do município. Né, ele vai sair da Secretaria de Comunicação, onde ela está hoje, para a Secretaria de Administração e Planejamento, uma mudança que já tinha, inclusive, sido anunciada aqui na Câmara pelo secretário de Administração, o Ricardo Mafra, já foi citado, inclusive, hoje. Também nós teremos uma mudança na Secretaria de Meio Ambiente, que não vai mais ser encarregada do desenvolvimento da agricultura em Joinville, né? Que hoje isso fica a cargo da Unidade de Desenvolvimento Rural, e toda a estrutura da UDR ela vai integrar uma nova secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, né? Que tem como finalidade o objetivo, né, de dinamizar a economia do município. Ela também vai incorporar o CEPAT, né, que é o Serviço de Atendimento ao Trabalhador, né, que geralmente as pessoas procuram para tentar encontrar um emprego e tudo mais. Essa estrutura vai mudar, então, de secretaria, não significa que o serviço em si vai mudar, mas talvez a relação de hierarquia, né, entre as estruturas possam trazer algumas mudanças para o futuro, então talvez até essa lógica de buscar talvez um caráter mais empreendedor, esse tipo de coisa, acho que vai tentar ser passado para esse órgão, né, do CEPAT. Enfim, são essas algumas das principais mudanças trazidas pela atual proposta de reforma administrativa. É complexo, mas pode ficar mais fácil se você visitar o site da Câmara. Sidney e a Paula fizeram um infográfico que explica quais são as mudanças, né? Relembra aí pra gente o site da Câmara, Sidney. O novo. Bom, o atual site da Câmara é o câmara.joinville.br, onde inclusive as pessoas também vão poder ver, nós falamos na semana passada, né, a respeito do parecer do plano diretor que seria apresentado pelo vereador William Tonesi, né, seria na data de hoje, que estamos gravando, porém vai ficar para o próximo dia 31 de maio, quando eles vão realizar uma audiência pública. Então, para quem tiver interesse também em acompanhar as propostas de urbanismo do município, vale ficar atento e também acessar e buscar, né, no site. Nós temos um quadrado cinzento, né, com a palavra plano diretor em destaque, e é só buscar lá dentro, né, da página que vai se abrir, minuta do parecer do vereador William Tonesi, relator do PLC 61/2018, que é a revisão do plano diretor, mas também é possível verificar toda a documentação que a Câmara já elaborou sobre esse projeto, da revisão do plano diretor. Muito bem, Sidney. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Esse foi seu aviso paroquial já? Tem mais algum aviso para os ouvintes? Não, era só este a princípio mesmo. Eu queria atualizar. Marina Bósio. Eu queria atualizar aí o número da dengue. A gente falou sobre a dengue no podcast passado. E, infelizmente, aí, nessa semana, na segunda-feira, dia 16, a Secretaria de Saúde confirmou mais 3 óbitos em decorrência da dengue aqui em Joinville.
Então já são 7 pessoas que perderam a vida, né, por causa da dengue aqui em Joinville esse ano. Lembrando que em 2021 foram 5 mortes ocorridas por dengue no município. Nossa, Então- agora você falou da dengue, eu lembrei que no episódio passado a gente ensinou as pessoas a lavarem os pratinhos de plantas e tal, né? Porque os ovos da mosquita ficam ali depositados, né? Isso não vou esquecer. Então vamos todos cuidar da dengue. A gente ainda tá naquele, como a gente falou no episódio passado, né? A gente ainda tá nas 2 semanas aí de pico de casos, né? Que o secretário de saúde previu. Então, vamos todos cuidar aí e cuidar dos seus potinhos que possam ter água. Exatamente. Nathalie Freitas, seu último aviso, seu tchau. Então, só alguns avisos paroquiais também, né? Na próxima semana, a Câmara de Vereadores vai realizar 2 audiências públicas. Uma no dia 23, para tratar de um projeto que altera a Lei de Ordenamento Territorial, e outra no dia 24, para discutir a ampliação de edificações destinadas a serviços educacionais. Se a pessoa quiser entender melhor esses temas, vai lá no Instagram. Ou Facebook. Muito bem, você vai estar lá também, né? Se você quiser conhecer o rosto da Nathalie, vai lá nas redes sociais da Câmara. Gente, muito obrigado por ter chegado até aqui com a gente. Chegamos ao final deste episódio. O podcast Isso é Tão CVJ tem trabalhos técnicos de Rinaldo Barbosa Amaral e equipe e edição de Pedro Gonçalves Neto. A chefia de jornalismo é de Felipe Faria, com a direção de comunicação de Luiz Fernando Batiste. A gente volta na semana que vem com as notícias da Câmara de Vereadores de Joinville. Estamos também no Facebook, no Instagram, no Twitter. Procure Câmara Joinville. Um abraço e até a próxima semana.